A dignidade da vida humana tem valor, esperança e significado proporcionados pela religião. Isso permite que pessoas que estão no meio de uma depressão severa e não conseguem enxergar uma saída de onde estão. A religião pode oferecer esperança ou crença em algo externo quando a pessoa não encontra recursos em si mesma. Que significado você pode dar a alguém que não encontra sentido humanamente dentro de si ou em outro ser humano que de alguma forma possa ajudá-lo? Os humanos evoluem para encontrar propósito nas coisas. Há um bom motivo para isso. Se as folhas farfalham na África, você pode pensar que não há motivo ou suspeitar que pode haver um leão ali. Aquelas pessoas que assumiram que havia um propósito sobreviveram e se reproduziram. Então, os humanos gostam de encontrar propósito nas coisas. E muitas vezes, porque o mundo é violento e injusto, sentem a necessidade de ter esperança de que exista algo melhor. E a religião certamente oferece isso, mas isso não a torna consistente com o mundo como ele é. Você pode encontrar consolo, alegria, esperança sem religião? E claro, a resposta é absolutamente sim. Eu acho fascinante o fato de que o universo não foi criado para nós, que ele não se importa com o que somos, com o que queremos ou desejamos. O fato de estarmos aqui por pouco tempo e logo partiremos torna cada momento mais precioso para mim. Então, minha alegria, esperança e admiração espiritual, que vem de olhar as imagens do telescópio espacial Hubble, vem da rejeição de tudo o que a religião define. Então, é claro que a religião oferece uma utilidade para as pessoas. A questão é, será que é a única maneira de conseguir isso? E a resposta é não. E eu prefiro obter meu preenchimento espiritual de algo que realmente corresponde à realidade. Se outros têm necessidades diferentes, tudo bem, mas isso não torna a ideia consistente intelectualmente. E a religião, nesse caso, se torna uma forma de se anestesiar para escapar do seu problema com a realidade. É uma forma de encontrar conforto interno, evitando encarar o próprio vazio de significado em um vazio sem fim. Seja quais forem seus sentimentos existenciais. Então qual o problema? Tem algo errado com isso? Isso que faz você se sentir melhor? Não há vantagem em acreditar em mentiras, mesmo que pareçam inofensivas. Quão útil é que milhões de muçulmanos acreditem na metafísica do martírio? Quão útil é que sunitas e xiitas no Iraque tenham diferenças religiosas tão profundas? Qual a utilidade de tantos colonos judeus acreditarem que o Criador prometeu-lhes um pedaço de deserto no Mediterrâneo? Quão útil tem sido a ansiedade do cristianismo em relação ao sexo nessas últimas 70 gerações? Minha preocupação principal: nossa capacidade de causar dano a nós mesmos agora está se espalhando com a eficiência do século XXI e ainda assim, em grande medida, continuamos a tirar nossa visão de como viver neste mundo da literatura antiga. Esse casamento entre tecnologia moderna, tecnologia destrutiva e filosofia da Idade do Ferro é ruim, por razões que acho que ninguém deveria precisar especificar, muito menos argumentar a favor. Ainda assim, defender esses argumentos tem tomado quase todo o meu tempo. Desde 11 de setembro de 2001, aquele dia em que 19 homens piedosos mostraram à nossa nação piedosa o quão socialmente benéfica pode ser a certeza religiosa. O funcionamento do universo é fascinante e espiritual. Na verdade, a espiritualidade da ciência é muito mais empolgante do que a espiritualidade da religião. E o motivo é que ela é real. É absolutamente verdade. Que ciência e religião não fazem afirmações semelhantes sobre o mundo natural. Afirmações científicas são corretas, religiosas estão erradas e não se assemelham. A religião, como Santo Agostinho e outros destacam, não deve ser vista como ciência. A Bíblia não é um livro científico. É um erro acreditar que ela deve ser lida dessa forma, porque, afinal, foi escrita antes das pessoas saberem que a Terra girava ao redor do Sol. Embora Galileu seja celebrado hoje, devemos lembrar que a Igreja não se interessava por sua ciência ao excomungá-lo. A ideia é que existem teólogos, e qualquer teólogo sensato deve aceitar o universo como ele é. Eles tentam, e isso se chama apologética, para tornar a teologia religiosa consistente com nosso conhecimento. O que sabemos muda sempre. O que sabemos contradiz quase tudo nas doutrinas das religiões organizadas do mundo. Como eu disse,
Só resta afirmar que há algum propósito vago para o universo. Se quiser acreditar nisso, tudo bem. Mas isso não acrescenta nada, e não é base da ciência nem da moralidade. E é apenas um conto de fadas. A vida não tem propósito ou significado, e isso é uma boa notícia. Não devemos buscar um propósito ou significado para a vida, pois isso nos tornaria secundários. Estaríamos seguindo ordens de um comandante, de um dono de fazenda sobre seus escravos ou de algum chefe. E isso diminuiria o valor das nossas vidas, pensar que existe um propósito para a vida. Mas dizer que não há um propósito da vida, que não há um propósito final, não significa que não haja propósito na vida. A vida tem muito propósito. Ateus, agnósticos e crentes, todos possuem grande propósito. Não com ordens de cima para baixo, mas de baixo para cima, com base nas suas experiências. Buscando resolver problemas e eliminar o sofrimento, mesmo que um irmão sofra de doença rara e grave. Vou dedicar a minha vida a combater essa doença. Existe propósito na vida, um propósito imenso, um propósito significativo em nossas vidas. Não vem de cima. Isso nos diminui, mas parte de nós, das nossas vidas, lutando para seguir e dar sentido ao mundo em que vivemos. Todos nós temos isso. A vida tem muito propósito e significado. Dizer que não é definitivo não muda nada. Importa mesmo é o sofrimento atual das pessoas, não um propósito definitivo. Nos importam o propósito e os objetivos imediatos. A vida tem muito significado. E não tente denegrir os ateus dizendo que vivemos essas vidas vazias e sem propósito. Além disso, a noção de causa, que é tão central para a religião, é potencialmente irrelevante. Porque, por exemplo, se o tempo começou com o Big Bang, não houve causa, porque causa e efeito exigem uma relação causal. Se o tempo surgiu no Big Bang, nossas leis e modo de pensar sobre o universo precisam de novos conceitos. Podemos não gostar, mas precisamos aceitar. A reação ao meu último livro sobre o que queremos dizer com nada é um exemplo disso. As pessoas se opõem porque não gostam. Mudar nossa definição de realidade é aprendizado, e isso é a essência da ciência. Primeiramente, a religião prejudica e corrompe nosso senso de realidade. Ela nos incentiva a acreditar em afirmações implausíveis e impossíveis de serem testadas, baseadas na fé. Por fé, refiro-me a acreditar em algo porque se deseja, mesmo contra as melhores evidências. Antes de falar sobre isso, tenho uma boa notícia para vocês. Conversei com Bill Gates, da Microsoft, hoje, e ele prometeu 10 milhões de dólares para cada um, se votarem comigo nesta moção. Agora vocês veem que isso é uma afirmação absurda? Mas e se eu dissesse a vocês, em vez disso, que hoje eu estava conversando com o Criador do Universo? Ele me disse que daria a cada um de vocês uma eternidade no paraíso. Se seguirem o que digo, alguns poderão acreditar em mim, assim como muitos ao redor do mundo já acreditam. E isso porque a religião corrompe o nosso senso de realidade. Normalmente, ao avaliar se acreditamos em certas afirmações, comparamos com as evidências. Quanto mais improváveis são as afirmações, maior é a evidência que exigimos para acreditar nelas. Mas com a religião agimos ao contrário. Quando as afirmações ficam mais improváveis, reduzimos a exigência de evidências para acreditar nelas. E fazemos isso porque a religião nos incentiva a acreditar não apenas em afirmações improváveis, mas em afirmações literalmente impossíveis de serem testadas. Ela nos incentiva a viver com base em afirmações que não podem ser testadas. E quando você compara isso a ideologias seculares prejudiciais, que também podem cair na fé e no dogma, como o fascismo ou o comunismo, ou o livre mercado não regulamentado, o que você percebe é que essas crenças e dogmas eventualmente esbarram na realidade, e nós percebemos que eles não estão funcionando. Mas a religião esconde sua testabilidade em uma vida após a morte imaginária. Mesmo que pareça improvável minha afirmação sobre conversar com Bill Gates, é certamente infinitamente mais improvável sugerir que um ser supremo criou um universo com 1.000 bilhões de galáxias, cada uma contendo 1.000 bilhões de estrelas como o nosso Sol, para que pudesse falar com um membro de uma espécie em um planeta, mandar apedrejar um homem por juntar gravetos no sábado, engravidar uma virgem para nascer como si mesmo, dar carona a Maomé num cavalo voador e aparecer no chapéu de Joseph Smith para lhe dar uma cueca mágica.
E com base em afirmações absurdas e impossíveis de serem testadas como essas, Aziat Baby está hoje definhando em uma cela de prisão no Paquistão, aguardando execução por enforcamento por supostamente blasfemar contra Maomé. A religião distorce nossa percepção da realidade e da moralidade, prejudicando a sociedade e causando sofrimento. Eu proponho a moção. Considero a espiritualidade uma jornada pessoal e introspectiva para buscar significado, propósito e conexão consigo, com os outros e com o mundo. Esse é um dos grandes equívocos de muitas pessoas. Você precisa acreditar na existência de um poder superior, seres divinos, no sobrenatural ou na metafísica para participar de uma jornada como essa. Isso não é verdade. É possível ser espiritual e encontrar propósito sem se enganar sobre a natureza do universo. O despertar espiritual só é verdadeiro se corresponder à realidade. Caso contrário, o que mais seria isso além de um placebo espiritual? Codificado pela ignorância que é substituída por pensamento ilusório e pela disposição da antiga teocracia em preservar seu poder sobre as pessoas? Desde o início da humanidade, os seres humanos têm sido cativados e até mesmo perturbados pelas preocupações espirituais e pelos mistérios desconhecidos que cada um de nós enfrenta. Mistérios como significado, propósito, consciência e a dura realidade da morte. A religião acabou tomando essas preocupações espirituais como reféns para seus próprios fins. Ela influenciou como as pessoas viam esses mistérios, baseando-se na filosofia da Idade do Ferro e em conceitos morais bárbaros. E ela cegou a capacidade das pessoas de realmente ver e apreciar as maravilhas do mundo natural, a beleza do universo e a interconexão de todos os seres vivos. E como Sam Harris e Michael Nugent abordaram neste vídeo, isso tem consequências realmente devastadoras e prejudiciais no mundo. A razão pela qual a ciência supera a religião no despertar espiritual é porque ela nos ajuda a entender o mundo natural. E a partir desse entendimento, podemos experimentar um sentimento de admiração, maravilha e uma profunda apreciação pelo cosmos sem atribuí-lo a uma força sobrenatural. Enquanto a religião obscurece, a ciência ilumina. E sem as restrições do dogmatismo, podemos realmente começar a enfatizar o valor e o potencial dos seres humanos para criar significado, promover comportamento ético e cultivar compaixão e empatia. Tenha conversas abertas e honestas e contemplações filosóficas sobre a natureza da vida, da morte, da moralidade e do significado da existência, sem algum manual antigo que o force a adotar um ponto de vista específico sob ameaça de punição eterna. Mas isso também não deve impedi-lo de se envolver em práticas religiosas ou espirituais pelo seu valor simbólico ou metafórico. Você ainda pode apreciar os rituais, mitos e histórias como expressões da cultura e da história humana, sem considerá-los uma verdade literal. Obrigado por assistir. Espero que tenha gostado do vídeo. Vamos ter uma discussão aberta e atual na seção de comentários. Eu incentivo todos a participarem, desde que evitem postar comentários odiosos ou improdutivos. Além disso, não se esqueça de se inscrever se ainda não fez isso, e eu te vejo no próximo vídeo.